Meus amigos, aquele famoso suco de crise do Flamengo está de volta. Pois é, um empate na Argentina que mantém o Flamengo com chances, mas com um futebol aí que podemos dizer infeliz, fraquíssimo, um futebol terrível, né? O Flamengo apresentou um péssimo futebol contra o Central Córdoba, deixa o clube numa nova crise, né? Com notícias falando sobre cobranças a Felipe Luiz, torcida falando de Jorge Jesus. É uma loucura. Estamos vivendo isso de novo, pouco tempo depois do Flamengo fazer grandes apresentações contra o Corinthians, Juventude e tudo mais. É impressionante como o Flamengo, que começa a temporada num nível alto, chega nesse momento agora e tem jogos muito abaixo e começa realmente a apresentar esses sintomas do suco de crise do Flamengo, que a gente está acostumado já. A gente teve aqui o Mauro César Pereira, ele publicando o seguinte: Flamengo entra em crise com o time sem pernas em maio e Felipe Luiz cobrado. O empate com sabor de derrota diante do Central Córdoba no interior da Argentina teve efeito imediato nos bastidores do Flamengo. A crise está instalada depois de mais uma má atuação, com o risco crescente de novo fiasco internacional de enormes proporções. O elenco mais caro do continente está obrigado a vencer os 2 jogos que restam, ambos em casa, e precisa fazer saldo de gols. Se não ganhar da LDU quinta-feira, dia 15, pode ser eliminado no Maracanã, sair eliminado do Maracanã. E o ideal é bater a equipe de Quito por 2 ou mais gols. O departamento de futebol detectou que ainda em maio falta condição física, por isso o Arrascaeta teria perdido ótima chance logo após abrir o placar. Ele não teve pernas após a arrancada e chutou fraco, pelo entendimento de profissionais do clube, segundo o Mauro César Pereira. O diretor José Boto cobra, especialmente do técnico Felipe Luiz, né? E o Felipe, no caso, ouve o português. Contudo, isso não tem apresentado efeito prático, já que o treinador segue agarrado às suas ideias, mesmo em momento delicado que pode necessitar de alguma flexibilidade. A providência? Dar uma injeção de saúde no elenco diante da evidente conclusão de que o time que não corre não ganha, por mais qualidade que tenha. A ideia é contar com jogadores novos, com perna inclusive, indo ao mercado nessa metade do ano. Paralelamente, o futebol pediu ao presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, que os jogos tenham torcedores de verdade. Olha só. Cobrança por torcedores de verdade, que levam o time nas costas. Na prática, uma sugestão na linha: reduza o preço dos ingressos e traga o povo para apoiar o time. Essa cobrança é muito boa e eu estou de acordo. O objetivo imediato do Flamengo é lamber as feridas do mau resultado na Argentina e vencer o Bahia sábado no Maracanã. Obviamente, sabe-se que uma derrota no jogo pelo Brasileiro naturalmente comprometeria a preparação e tudo que envolverá o duelo com a LDU. Bem, eu chego aqui pedindo para você se inscrever no canal, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, você ajuda demais aí o nosso trabalho. Eu sempre tento fazer uma leitura do que está acontecendo, buscando uma solução menos drástica. Na última hipótese, eu penso na questão de mudar treinador, e aí algumas pessoas ficam com uma imagem por causa da situação minha do Tite lá, e algumas outras que eu realmente falei que não dava mais, acham que eu sou um cara que pede cabeça de treinador. Pelo contrário, eu sou um cara que eu tento apoiar o máximo enquanto ainda acho que tem solução. E se começar esse tipo de situação de crise, o Felipe não vai durar. Desse jeito, da forma que está acontecendo, o Felipe não vai durar. Infelizmente. A forma que todos estão fazendo aí essa situação, né, cobrando saída e tudo mais, pedindo aí que o Flamengo busque o Jorge Jesus e, cara,
Eu entendo que o trabalho não está como o esperado, né? Não é um trabalho que está como esperado. Eu mesmo esperava muito mais desse time do Flamengo nesse momento, justamente no momento decisivo, né? O Flamengo abrindo o bico. Olha, o Renan Moura, da Rádio Globo, CBN, trouxe o seguinte: Boto será cobrado em cheque em maio, junho, com o planejamento para a Libertadores. Né? Será colocado em cheque. Série A e a janela do pré-mundial de 1º a 10 de junho. Felipe Luiz segue com respaldo no CT, mas uma queda no torneio continental traria consequências graves, a ver a gestão de crise do português. Felipe Luiz, segundo Renan Moura, não era o nome principal do dirigente, mas permaneceu pelo trabalho em 2024 e as conversas iniciais com Boto. O diretor de futebol sempre teve respaldo de BAP e, entusiasmado, chegou a afirmar que confiava no técnico para quebrar a hegemonia dos portugueses no país. Nos bastidores, os cardeais se mobilizam e pedem um choque de ordem no elenco e aventam novamente o nome de Jorge Jesus. A maior cobrança após o jogo de ontem foi a apatia de Felipe Luiz na área técnica e a estratégia vazia perante um time sem reação e debilitado fisicamente. Eu falei sobre isso, da apatia do Felipe Luiz na beira do campo, de não ter cobrança. Eu falei que isso seria um sintoma muito comentado, né, uma situação muito comentada. O Flamengo precisa vencer os 2 jogos que restam contra a LDU, dia 15 e Tátira, dia 28, para não ser eliminado precocemente na Libertadores, o que seria como a principal equipe, pelo menos o elenco mais caro da América. Isso seria aí uma coisa terrível. A última vez foi em 2017, na era do Bandeira de Melo, e o BAP acredita que seja apenas uma nuvem passageira e o sol vai voltar a brilhar. A gente espera isso também. Eu já falei que eu confio muito no potencial do Felipe Luiz. É um técnico que está em experiência, é um técnico que está em momento de crescimento, que está começando um trabalho como treinador. E ele vai ter erros, né? Ele vai ter erros. É normal que o Felipe tenha alguns erros. E, infelizmente, esses erros, nesse momento, podem comprometer o Flamengo em competição tão importante como a Copa Libertadores. Podem comprometer o ano do Flamengo e esse tipo de coisa preocupa demais a gente. Eu vou trazer aqui algumas outras informações aqui, cara. A gente está trazendo a realidade, o que as pessoas querem debater, o que as pessoas estão falando com relação aí à questão do Felipe Luiz, né? Lembrar vocês que nossos patrocinadores estão aí no comentário fixado. A gente tem trazido aí sempre a promoção, né, que a Bet da Nação te leva pro Super Mundial de Clube, mas desse jeito, muita gente falando desse jeito, não passa nem da fase de grupo, vai passear no Super Mundial. Meu amigo, mas aí eu não tenho o que fazer, né? A promoção é um concurso cultural na plataforma oficial. Você vai lá no Insta, na conta oficial, e você tem um post oficial lá para você participar. As 10 melhores histórias a pessoa vai com acompanhante, o torcedor vai com acompanhante para os Estados Unidos acompanhar o Super Mundial, tá certo? Lembrando de jogar com responsabilidade, que é para maior de 18 anos, que a diversão não é investimento. E eu agora, 1h da tarde, tenho um programa com o Sérgio do Boccagi, o canal dele. Cara, eu vou deixar o link aqui no topo do comentário fixado e também na descrição, o link do programa Fala Craque com o Sérgio do Boccagi, um podcast que eu vou participar online. Eu quero também avisar vocês que eu estou recuperado do problema que eu estava no cálculo renal, que eu sofri de dores e mais dores. Eu consegui me livrar, expeli a pedra e graças a Deus está tudo bem agora. Então agradeço demais aí o carinho de vocês e quem estava aí torcendo por mim. E lá no programa, no Fala Craque com o Boccagi, eu vou contar sobre uma premonição, uma situação que eu tive com relação a isso que aconteceu com o Rossi, né? Eu tive um pesadelo, uma situação, eu vou contar para vocês lá, mas eu tive uma premonição que algo aconteceria com o Rossi, e aconteceu, né? A gente teve aí os jogadores do Flamengo sofrendo uma tentativa de assalto. O carro onde estava o Rossi foi alvejado com 4 tiros, mas graças a Deus ninguém se feriu. O Flamengo informou o seguinte: no
retorno do Rio de Janeiro, alguns automóveis de jogadores do Flamengo sofreram tentativa de assalto na linha amarela na altura de Bom Sucesso. O carro onde estava o goleiro Rossi, que é blindado, chegou a ser alvejado com 4 tiros. Apesar da grave ocorrência, a tentativa não se concretizou e nenhum dos atletas ou integrantes dos veículos se feriu, tá? Todos os jogadores envolvidos já se encontram em suas residências. Mais informações sobre o ocorrido serão atualizadas ao longo do dia. E aí a gente tem aqui também uma informação para passar para vocês com relação ao posicionamento do goleiro Agustin Rossi. Ele soltou a nota oficial. Hoje pela manhã fui vítima da falta de segurança que assola o estado do Rio de Janeiro. Apesar do grande susto que eu e meus familiares passamos, estamos bem e nos recuperando do ocorrido. Agradecer a todos pelas mensagens de carinho e preocupação. Agustin Rossi. Olha, eu vou falar para vocês, o Rio de Janeiro não é para amadores. A gente teve a Mônica Alves, do Coluna do Fla, publicando, mostrando o carro do jogador, como é que ficou. Olha o tiro no vidro, cara. Tentaram matar o goleiro do Flamengo. Quando ele não entregou, foram 4 tiros. Tentaram matar o goleiro do Flamengo. Esse é o carro dele, tá? A Mônica Alves teve acesso a essas imagens. Olha, o tiro ali no carona, na porta, outro tiro ali. Tentaram realmente fazer um mal aí, seríssimo, né, ao nosso goleiro. Olha, o tiro no vidro. É inacreditável que a gente continue passando por isso. Eu já sofri 3 tentativas de assalto, com tiros, inclusive, né, com arma de fogo. O Rio de Janeiro estão destruindo, estão acabando com o Rio de Janeiro, né? Parabéns ao governador, parabéns ao prefeito, né, que estão aí conseguindo deixar e parabéns ao governo federal, parabéns a todos os envolvidos que estão conseguindo destruir o Brasil e o Rio de Janeiro. E isso vai ter reflexo em jogadores que podem vir, né? Isso aí pode ter reflexo ainda. Isso pode afetar a vinda do Jorginho, por exemplo. Por que não? Isso pode afetar. Esposa, ela não é italiana, irlandesa, né? Europeia. Isso pode afetar, cara. Isso é uma loucura. E vai falar o quê? Vai dizer o quê? Né? Se jogador do Flamengo, o Rossi, por exemplo, a esposa do jogador, ela pode falar, eu não quero mais ficar aqui. Assim, não me sinto segura. Vira para o marido falando, não me sinto segura aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Olha que ponto a gente chegou, cara. Para mim, um dos principais goleiros em atividade no Brasil ou na América, o cara sofre isso e pode simplesmente gerar uma saída precoce. É inacreditável a gente estar passando por isso. Eu nunca imaginei que eu ia ter que dar uma notícia dessa, de carros dos jogadores do Flamengo alvejados com tiros. Isso é inacreditável. É inacreditável. E olha, trazer aqui uma última notícia importante para vocês. O Manchester City quer a contratação do Wesley ainda nessa janela pré-mundial. Tá? O Manchester City, que está no Super Mundial de Clubes, está cara, impressionado com a qualidade do Wesley, embora, eu vou falar para vocês, caiu muito depois das convocações, né? Ele não é aquele mesmo Wesley, está passando por um momento também de baixa. O elenco do Flamengo quase todo está em baixa nesse momento, né? Então, o City está pressionando o Flamengo para conseguir a contratação do lateral direito Wesley, antes mesmo da Copa do Mundo de Clubes, e vale ressaltar que o jogador falou recentemente que gostaria de disputar a competição pelo Flamengo, mas não esconde o sonho de jogar a Premier League, tá? Segundo o jornalista italiano Gianluca Di Marzio, o City tem outra opção para a posição, trata-se do Tino Livramento, do Newcastle, mas o City prioriza a contratação do cria do Mengão, do Wesley. Cada vez mais perto a saída do Wesley do Flamengo, né? O Gianluca Di Marzio é muito bem informado, a chance da notícia ser fake é mínima, né, de alguém ter dado uma notícia furada para ele é mínima, ele é muito bem informado na Europa, então, de verdade, o Wesley pode estar perto de sair do Flamengo. E aí o torcedor do Flamengo, quando eu falo para vocês que bastam 3 jogos para a torcida pedir a cabeça do treinador e pedir para os melhores jogadores do elenco saírem, por exemplo, já tem torcedor pedindo para o Gerson ir embora,
Já tem muito torcedor querendo que o Wesley saia. Os principais, os jogadores convocados, né, os convocáveis, selecionáveis do Flamengo, bastam 3, 4 jogos mal, que aqui a régua da torcida ela é braba, né? Uma régua pesada. Olha, o DJ Luca libera logo. O Gui Gerente agradece ao Pepe e tchau. Manda para ontem a Forrozeira. Levo no aeroporto. Ray Anderson Almeida. Vai com Deus. Tauan César, leva, pelo amor de Deus. O Márcio Paranhos, libera logo, pois não vem jogando nada. Olha, 3, 4 jogos e o cara não joga nada. É o que eu falo. Lembra que quando ele começa bem, depois ele entra numa fase ruim, foi super criticado, e depois ele teve a fase boa, ele virou ídolo? Pois é. Então, cara, um comentário lúcido aqui, do Luciano Santos. Querer é uma coisa, poder é outra. Aí vem de novo, André Cavalcante, vende logo e faz caixa enquanto é tempo, o Salazar pode levar, olha o efeito Lincoln, vende logo, Roberto Duarte, Miqueias 778, leva logo, pelo amor de Deus, Pedro 25, vende rápido, aí vem outra pessoa mais contida, a Júlia Sayek, se vender, esquece, Mundial. Tá? E ele vai reforçar um rival no Super Mundial, né? O Decimone Rafael, ele já está com a cabeça lá, pode vender. Isso aí, esse comentário, eu acho interessante da gente fazer, da gente avaliar. Se ele já está com a cabeça lá, com tantas propostas, tantas situações acontecendo, ele pode estar com a cabeça lá, realmente. Isso é uma possibilidade. Realmente, a qualidade caiu muito de alguns jogadores. Ele e o Gerson, mas o Gerson tem a questão do posicionamento, que mudou um pouco, né? Mudou bastante. Eu, sinceramente, utilizaria o Luiz Araújo. Tem uma outra situação importante da gente falar, para finalizar aqui. O Pedro, o Felipe avisou na Supercopa, na coletiva pós-título da Supercopa, que o Pedro, ele, quando voltasse, o Flamengo jogaria meio que em função dele. E ontem ele deixou claro na coletiva que o Pedro não estava bem, que o Pedro estava muito mal, como toda a equipe, mas que ele estava mal. E se a equipe joga em função dele, ele está mal, por isso talvez ele queira, ele tenha mudado o Pedro no intervalo. E aí o Juninho também entrou mal. Então, ele tentou fazer ali algumas mudanças. Realmente o Felipe tem uma missão complicada aí de melhorar a motivação, melhorar a parte física e voltar a dar uma injeção de ânimo nesse time aí que deu uma caída brusca num momento decisivo da fase de grupos da Libertadores e num momento, sim, decisivo pré-mundial, né? É isso, comenta aí, eu vou gostar de ver o comentário de vocês, apesar de que eu tô vendo que tá muita gente aí pedindo a saída do Felipe, mudanças no departamento de futebol, a vinda do Jorge Jesus. Eu tô acompanhando tudo, eu realmente, eu acho que se a gente ficar dessa forma, ninguém vai conseguir ter um trabalho duradouro no Flamengo, mas se tem uma coisa que eu achei interessante do pedido do departamento de futebol, é que a torcida, aquela que vira jogo, volte ao estádio. Um grande abraço, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, se inscreve aí no canal, aciona a notificação do sininho, deixa aquele like maroto no vídeo, valeu!